Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um capítulo do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou o idealizador do Open Mind Brasil, que é o maior movimento de diretores e presidentes do Brasil, né? E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Crosshost convidados especiais, né, open-minders, pessoas de mente aberta, para poder falar um pouco sobre carreira, sobre o cenário macroeconômico e sobre o mundo corporativo. E hoje é também um desses dias que eu recebo pessoas interessantes e eu estou aqui com meu amigo Rogério Garrubo. Rogério Garrubo, ele que é dono, né? Ele é o sócio fundador de uma das maiores blindadoras do Brasil, que é a Concept Blindagens. Então nós vamos bater um papo aqui hoje, falar um pouco sobre a vida dele, né? Sobre a engenharia e também sobre blindagens automotivas. Eu queria, antes de mais nada, convidar todos vocês aí que nos sigam nas redes sociais. Essa live aqui, esse podcast, né, falando live, estou acostumado aí com os eventos do Open Mind Brasil, está sendo transmitido em todas as plataformas de streaming, né, no Spotify, no Deezer, dentre outras, né, e também para quem quiser assistir em imagens, é só entrar aí na nossa página no YouTube, né? Procura lá Open Mind Brasil e nos segue, que você vai ter acesso a muito conteúdo bem legal aqui do Open Mind Brasil. Bom, queria formalmente aqui dar as boas-vindas ao Rogério Garrubo. Garrubo, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui na Crosshost bater um papo aqui com o Open Mind. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Pessoal, como de costume, eu vou fazer uma apresentação formal aqui do meu amigo Rogério Garrubo. O Rogério, ele é engenheiro mecânico desde 1987, atuando no segmento automotivo. Foi de lá, desse segmento, que inclusive eu conheci aí o Garrubo. Ele foi chefe de desenvolvimento de chassi e suspensões na Gurgel Motores, com passagens na ZF do Brasil e Fiat Automóveis. Ele é empresário desde 1999 no segmento de blindagens automotivas. Rogério, vamos bater um papo aqui. Queria saber se você está preparado aí para a gente ter uma conversa de uma horinha aqui e passar um pouco da sua história aqui para os Open Minders. Tranquilo, vamos lá. Uma horinha vai passar muito rápido aí no seu comando. Pessoal, eu queria até contar para vocês aí que o Open Mind nasceu aí, está completando agora 2 anos, né? Completou agora em agosto, e uma das pessoas que mais apoiou isso desde o início foi o Garrubo. Então eu queria, desde já, Rogério, te agradecer por toda a parceria e toda essa construção de uma conexão, né, muito forte que a gente vem fazendo aí com o mercado corporativo. Você, sem dúvida, foi um cara, é uma pessoa muito importante aí para o Open Mind Brasil. Eu que agradeço, Júnior. Dizem que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Nesse sentido, foi uma oportunidade enorme de crescimento de geral, de uma maneira cultural, corporativa. Foi uma grande oportunidade essa interação com esses membros, todos eles com uma história bastante relevante para contar, né? Então, com certeza foi uma excelente experiência para mim, muitos ganhos para mim. Espero ter contribuído com um tantinho, pelo menos. E eu costumo dizer que no Open Mind nós não somos espectadores, né? Nós somos protagonistas, né? Isso. E aqui, você que já escutou histórias de muitas pessoas que passaram aqui na Crosshost, né? Agora tá histórias aqui... impressionantes, algumas delas, hein? Sim, e agora você tá aqui para contar a sua, né? Não é tão impressionante, mas vamos lá. Ô, Rogério, o que eu entendo é o seguinte, que a nossa geração, né, ela foi muito influenciada, a nossa geração e gerações anteriores também, foi muito influenciada aí com essa relação forte com carros, né? A gente, quando moleque, era o brinquedo predileto de muitos, era o carrinho, ou era o carrinho de rolimã e etc. E isso acabou influenciando
vidas profissionais, né? Conta o seu início, o início do Rogério Garrubo aí, a sua infância teve muito de influência aí com gostar de brincar de carrinho, esse tipo de coisa? Totalmente, né? Totalmente. Principalmente porque a gente não tinha muita opção. Eu nasci na década de 60, em pleno regime militar. O Brasil, o mundo não tinha tantas opções de lazer, de atividades, né? Como a gente tem hoje. Então, principalmente para quem nascia com nenhuma habilidade futebolística, quem nascia assim, jamais era convidado para participar dos jogos, né? A não ser como a última opção, quando faltava para completar o time. E a gente ia pro carro, que era a diversão que acabava sobrando pra gente, que não tinha habilidade no futebol. Então era o futebol ou o interesse pelo carro, não que a gente tivesse também, a gente não tinha acesso, a gente só tinha o desejo, só tinha o sonho, né? Então a questão de a gente acabar se envolvendo mais, querer resolver os problemas, consertar, para poder ter acesso. Eu nesse comecinho, até muito mais a motocicleta era a minha paixão, e eu virei o mecânico do bairro, mas o meu intuito não era ter uma renda extra, se bem que sempre seria muito bem-vinda na época, né? Mas não era isso, o interesse era poder testar as motos e andar nas motos, era uma obsessão, um fanatismo, eu diria, até no meu caso, né? Você era conhecido como mecânico do bairro? Mecânico do bairro, consertava motos todo mundo e cobrava baratinho, contanto que eu pudesse dar umas voltas depois. Não, então acabou isso te influenciando em duas coisas, né? Você é engenheiro mecânico e um cara ligado a veículos, né? A mobilidade e etc. E eu vejo que isso é um DNA seu. A gente acabou de almoçar aqui junto, estava conversando. E curioso que a gente estava falando sobre bicicleta, você falando que o equipamento de usar a bicicleta indoor, você mesmo desenhou o seu e produziu o seu. Né? Mas é um equipamento simples, né? Mas sempre tive essa curiosidade com construção, né? Aí quando chegou na hora, falou, bom, qual que é o caminho natural? Aqui não tinha nenhuma dúvida, nunca tive nenhuma dúvida que o caminho natural seria a engenharia. E com o foco no tal do automóvel, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Era quase que uma obsessão. Mudou muito, é claro, com o amadurecimento, né? Mas hoje eu até tenho uma opinião ao contrário do automóvel. Acho que da maneira como o automóvel foi usado, o que a opção pela mobilidade a partir do automóvel, como foi feito pela humanidade, não é uma crítica. O aprendizado é válido, faz parte. A gente tem que aprender e aprende errando. Mas o que a gente desenterrou de CO2 e jogou na atmosfera... Hoje a gente está pagando o preço disso. Pagando o preço, mas em grande parte foi para transportar lata, não foi para transportar gente, né? Porque até hoje, quando você se constrói... um carro é elétrico, sim, mas é uma SUV elétrica que pesa 3 toneladas. Para transportar, às vezes, uma pessoa que pesa 70, né? E é um carro preparado para carregar 7 pessoas, né, às vezes. Né? Mas principalmente... o mercado americano, o Brasil, você tem uma utilização média muito baixa por carro, muito baixa. Tem quase sempre andando uma pessoa sozinha no carro. Então, quer dizer, essa opção foi uma opção... Com o tempo a gente vai perceber que foi um dos maiores erros da humanidade, mas eu espero que tenha tempo para consertar isso ainda. Sem dúvida. Mas falando um pouquinho da evolução automotiva, né, Rogério, eu vejo que a questão da segurança, né, nós vamos falar aqui ao longo desse podcast aqui bastante sobre isso, mas sobre a segurança de acidentes, né? Antigamente era muito comum os acidentes serem fatais, né? Hoje em dia, lógico, isso acontece também por irresponsabilidade, mas essa segurança dos automóveis, ela mudou bastante, né? Você percebeu quando isso começou a mudar e o porquê disso? Sim, foi uma regulação do próprio mercado, né? Foram criadas agências como o NHTSA nos Estados Unidos, né? O Euro NCAP na Europa, são agentes certificadores que dão uma nota com relação à segurança do automóvel. E esses critérios foram evoluindo ano a ano, foram evoluindo a
a cada edição de uma nova norma, de um novo critério, os veículos teriam que acompanhar. E hoje, por exemplo, vamos falar do NCAP, que dá uma nota em termos de segurança. São vários testes, né? A gente acostumou aqui ver no Fantástico aqueles crash tests tradicionais. Hoje, uma avaliação de um modelo, de um carro novo a ser lançado, é uma avaliação muito mais complexa, mas muito mais complexa. Os testes são vários tipos de testes, laterais em poste, frontais parciais, né, laterais com plataforma. Então, aí o carro recebe uma nota. Um lançamento de uma empresa de ponta, que a grande maioria do mercado hoje né, na Europa, se esse carro não tiver a nota máxima, ele não vai, não tem mercado para ele. Ninguém vai aceitar um carro nota 4. E para você ter a nota máxima de segurança, cada aprimoramento dos critérios, os requisitos vão se tornando mais e mais complexos. E a engenharia, a simulação ajudou muito, né? Uma engenharia mais sofisticada com ferramentas digitais de altíssimo nível. Hoje você consegue projetar um carro, praticamente chegar até o crash test dele sem fabricar um protótipo sequer, tudo digitalmente. Então isso ajudou bastante. Os carros da nova geração, os carros hoje têm uma plataforma muito compartilhada, mas isso não é nenhuma novidade, isso já é um fenômeno meio antigo. Mas as plataformas até 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou melhor, de 20 anos atrás até 10 anos atrás, eram plataformas projetadas na década de 50, 60, plataformas muito antigas. E aparentemente existia uma lenda que os nossos tios falavam, né? Antigamente que os carros eram poderosos, eram fortes, aquela chapa grossa tinha 2 milímetros a chapa, hoje é uma casquinha. Sim, mas foram feitos até a nível de demonstração, curiosidade, crash tests comparativos de carros antigos com carros novos. O carro antigo, você não conseguia nem tirar, sabe, o dummy, aquele boneco que vai lá dentro que tem... O dummy é aquele boneco laranjado? Exato, que é um conjunto extraordinário de sensores ultrassensíveis ali que simulam todas as sensações e reações, o que aconteceria com o corpo humano, né? Então ele sabe, através dos acelerômetros, se teria quebrado o pescoço se fosse um ser humano que estivesse por ali ou não. É muito preciso, é uma ciência muito sofisticada, uma engenharia muito sofisticada. Então, isso ajudou o processo, e quando você tem um crash test de um carro antigo com um carro novo, você não consegue nem tirar, você tem que tirar os pedaços do dummy lá de dentro, não sobra nem para contar a história. A vantagem de um carro moderno é muito evidente, é muito superior em termos de segurança estrutural. Porque o que desmistificou também é que o carro ele não tem que ser resistente, ele tem que deformar. Ele tem que absorver a energia. Exatamente. Tem que absorver a energia aonde ele tem que absorver energia, antes de chegar na célula de sobrevivência. A célula de sobrevivência tem que permanecer o mais intacta possível. Então, vocês têm as chamadas crumple zones, que são aquelas zonas de deformação, que ali se absorve energia. Então, essa é uma diferença muito grande dos projetos antigos, que não tinha nem condições, nem ferramentas de engenharia para prever. Tinha até alguns carros, eu não sei dizer qual montadora ou qual marca, não vem ao caso, mas que eram até... tinha até uma fama de que se tivesse uma colisão frontal, o motor pararia no colo da pessoa, né? Desses carros aí. Não me recordo qual modelo específico, mas era um carro tido como um carro extremamente fatal no caso de uma colisão frontal, né? Olha, eu diria que os projetos antigos, quando não existia essa preocupação, quando não existia esse ranqueamento de segurança, eu acho que não existia carro bom, só existia carro ruim e menos ruim. Todos eles eram muito inseguros, mas muito inseguros. Tanto que o índice de fatalidade entre adultos, né, adultos homens, da população urbana, eu lembro da roda de amigos, né? Os pais, quando eu digo o pai masculino, que era quem muitas vezes viajava, era um vendedor, era alguma coisa que rodava muito de automóvel, era um percentual altíssimo de amigos que não tinham a figura paterna, porque tinha falecido em acidente de automóvel. Era muito comum, a mortalidade, quando ocorria um acidente, era muito elevado. Então, os carros tinham também uma coisa que se falava muito da falsa sensação de segurança, porque você tinha
Eu fico tranquilo em falar em marcas, porque não tô... Qualquer marca era um problema, né? Vamos falar de um Aero Willis, que tinha uma chapa realmente ali, parecia um tanque de guerra aquilo, mas sofreu um acidente e não sobrava ninguém vivo lá dentro. Tinha que ter muita sorte. Isso graças a Deus evoluiu muito, né? Em cima de um critério de exigência por um ranqueamento de qualidade, que esse processo continua evoluindo e a segurança dos carros continua evoluindo. Um carro que será produzido daqui a 5 anos vai ser mais seguro do que um carro produzido hoje. Isso sem nenhuma dúvida. Ô, Rogério, você cursou faculdade de engenharia mecânica, né? Mas você tinha já essa boa experiência prática, até por ser reconhecido aí como o mecânico do bairro. Essa expertise, né, esse seu interesse natural, isso te ajudou também na época de faculdade? Sim, mas em algumas matérias muito específicas, né? Na parte básica aqui, praticamente, eu falo que o engenheiro, ele, antes de mais nada, ele tem que ser um físico. Se ele não se sentir, pelo menos em parte, um físico, ele não é um bom engenheiro. E o básico da engenharia é muita física, muito matemática, né? Essa parte não ajudou absolutamente nada, né? Eu tenho até um amigo que notava, ele com certeza vai ver o Júlio, e tinha um professor que era o Valadão, de motores. Ele brincava que o Valadão dava aula olhando para mim, com medo de falar alguma coisa errada, porque realmente eu tinha uma experiência, obviamente, que quando se fala em motores numa universidade, você está falando do ponto de vista mais termodinâmico, do rendimento, uma coisa mais científica, mais física, né? Mas de qualquer maneira, eu tinha uma visão prática muito superior à média do professor, vamos dizer, mas mão na massa, que era um cara mais raiz, né? Nesse sentido, aprendeu na raça lá no período pré-universidade. Eu fiz na Federal de Itajubá, né? Então, nas matérias mais específicas, que foram poucas, né? A ênfase da Universidade Federal de Itajubá é um centro de excelência, na realidade, na área elétrica, de geração e transmissão. É um centro de excelência, vamos dizer, não estou falando nem a nível Brasil, dá para se falar que é a nível mundial. É um centro de excelência em geração e transmissão de eletricidade. A parte da engenharia mecânica entrava na parte subsidiária com foco na parte mecânica das turbinas. Então, esse era o foco, né? Professor Jussi, grandes nomes aí dessa área no mundo, né? Mas como tinha um currículo normal, também tinha a parte de termodinâmica, motores, mas não era o foco. Eu me especializei mais no período pós-formado nessa parte automotiva. Quando você saiu da faculdade, você você se sentia preparado? É muito relativo. Eu me sentia preparado como engenheiro com essa formação básica física. Era um excelente nível de formação. A Escola Federal de Engenharia de Itajubá é uma escola muito bem ranqueada em termos da engenharia, né? Eu era engenheiro pleno, engenheiro mecânico pleno, não tinha uma especialização naquele momento. Tem até uma piadinha que eu conto. Quando eu entrei na ZF do Brasil, que era uma empresa alemã que fabrica elementos de muita precisão, que é caixa de direção, os câmbios da maioria dos carros atuais, de última geração, esportivos, são fabricados pela ZF. Eu me senti um nada em termos de engenharia, mas o que acontece? A tecnologia não se confunde com uma formação de engenharia básica. O engenheiro, diferentemente de um médico, o médico se forma em medicina, se ele sair da faculdade, na porta da faculdade, alguém for atropelado, ele consegue exercer o conhecimento dele, ele é médico, então ele pode ser médico do momento que ele acorda ao momento que ele vai dormir. O engenheiro recém-formado, ele depende de uma tecnologia, ele depende de um ramo que ele vai passar a atuar, no meu caso foi o automotivo, e aí ele precisa continuamente estar absorvendo conhecimento para que ele possa atuar em cima de uma tecnologia. Ele não sai com a tecnologia 100%, com nenhuma tecnologia 100% pronto. Ele sai com todas as matérias básicas, de formação básica, então, mas você não sai pronto. Definitivamente não sai pronto da faculdade para entrar numa empresa tecnológica e chegar dando as cartas lá. Você tem que entrar com muita humildade, por baixo, aprendendo.
né? Com certeza. E qual foi a sua primeira experiência profissional depois que você saiu da faculdade? Foi um local muito interessante, foi uma experiência fantástica, que eu fui para a Gurgel Veículos, né? Assim, eu não tinha nem saído da faculdade, no finalzinho eu estava com um pé na faculdade e outro pé já dentro da Gurgel. Aquele fanatismo que a gente falou no começo pelo automóvel, quando eu estava para me formar, eu estava com um processo seletivo na Embraer, e aí saiu uma capa de 4 rodas com o projeto, na época se chamava Projeto Senna, Carro Econômico Nacional, do Gurgel. Eu já acompanhava a trajetória do Gurgel há muito tempo. A hora que eu vi aquele projeto, era um carro extremamente simples, né? Ele estava assim, com o chassi exposto na capa de 4 rodas. Eu falei, não, é isso aí, não tem outra coisa que eu queira fazer na vida. E né? que ano foi isso? Foi em 87. 87. Mas nessa época já existiam os carros 1.0? Não. Não existia. Não, o 1.0 foi uma resposta da montadora à provocação ali do Gurgel. Você vê que o Gurgel era uma pessoa de visão, né? Ele inclusive, tem até alguns vídeos que circulam até hoje aí nessas redes sociais, mostrando a apresentação de projetos de carros elétricos dele naquela época, né? E você vê que um projeto de carro popular antes mesmo das montadoras internacionais apresentarem esse projeto, né? Bom, isso vai de encontro um pouco àquilo que eu comecei a viajar no começo do nosso papo, que eu comecei a falar da paixão por carro numa fase de infância, né? Aquele fanatismo sem medida, né? Ao ponto depois de achar que o carro tinha sido uma péssima ideia da maneira como ele foi feito, com muita lata e pouca gente sendo transportada. A questão do Gurgel, ele veio 30 anos antes com esse conceito de um carro urbano, e foi meio mal explicado na época, quando ele criou aquele carro que virou o Senna, né? Que era o Senna, que virou o BR-800. Primeiro veio o Senna, depois veio a marca BR-800. Era um carro que, quando a gente falou de estrutura e segurança, a segurança daquele carro era zero. Talvez tenha sido um dos carros mais inseguros em termos... Se fizesse um crash test com ele, acho que ia ter que não ia sobrar nada. Mas não era a proposta. A proposta seria um carro urbano, um carro de baixa velocidade. Nas cidades não se anda mais que 50, 60 km por hora. Então seria um carro urbano. Esse carro foi o recordista durante décadas depois que ele deixou de ser produzido sobre o carro de menor consumo urbano que teve. Só que na época ninguém se preocupava com isso, se preocupava com desempenho e tal. E ele se preocupava com espaço e a questão já de emissões, porque embora não ainda era um carro carburado, porque não existia injeção, não no Brasil pelo menos, né? Era um carro com baixíssimo consumo, e isso reflete o que se emite de CO2 exatamente na proporção do que se utiliza de combustível. Você chegou a conhecer ele? Mas muito, a gente trabalhava diretamente, assim, mesa a mesa, como eu estou com você aqui em várias situações. Para quem não sabe, aí o Gurgel é João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Então você teve a oportunidade de trabalhar lado a lado com ele. Sim, lado a lado, muitas vezes. Ele já faleceu, né? Já. Faleceu em que ano? Foi recente, deve fazer uns 4 ou 5 anos. Ele entrou numa questão parece que Alzheimer, que ele ficou isolado muitos anos e sobreviveu muitas décadas com essa enfermidade, né? Aí sem contato com o mundo mais. E a que você atribui ao fim da Gurgel? Aqui a gente está em São Bernardo, tá, pessoal? Nós estamos aqui nos estúdios da Crossroads de São Bernardo. E para quem não sabe, a fábrica da Gurgel é aqui, era aqui, né, na Anchieta. Ainda funciona, né, alguma coisa lá, né? Não, acho que a Carmanguia. Ali desculpa, é a Carmanguia, estou me confundindo, é verdade. A Gurgel começou em São Paulo, na Avenida do Cursino, ali como uma concessionária, onde ele fazia os mini-bugs, mas a fábrica mesmo, todo esse processo automotivo foi em Rio Claro. Foi inclusive minha passagem morei 3 anos em Rio Claro ali enquanto eu trabalhei na Gurgel. E por que fechou a Gurgel? A nível global, toda a indústria automotiva, ou ela tem mais de 100 anos, que é o caso dos que a gente conhece, as europeias, as americanas, Ford, GM, Peugeot, Renault, Fiat, BMW, Mercedes, por aí vai. Ou ela tem mais de 100 anos, né? Ou ela teve um componente estatal muito forte, como é a indústria coreana, por exemplo, que hoje representados no Brasil principalmente pela Kia e Hyundai, que é mais recente, ela não tem 100 anos, mas é bastante antiga e teve
como que a gente pode dizer, um nascimento forçado, né? Não foi um pouso forçado, como fizeram com a Panair, né? É um nascimento forçado com auxílio de Estado. E me parece que a indústria chinesa tem muito protecionismo nesse sentido também. Então, não existe nenhum caso de uma indústria recente com o porte de uma montadora que tenha um outro desenho. Porque é um oligopólio, né? A Gurgel não era nem centenária e nem teve um apoio estatal que teve, né? Que poderia ter tido. Não digo nem deveria ter tido, isso é muito polêmico, não quero entrar na polêmica aqui, mas que poderia ter tido. Talvez estivesse até hoje por aí. Mas o que, para pegar o passo da indústria automotiva tradicional, para você sincronizar sua capacidade de inovação, capacidade de produção em escala, com essa essa indústria mais tradicional, precisaria de muitos recursos e mais tempo. Talvez não fosse possível. Então, quer dizer, analisando por esse aspecto macro, não precisa entrar em detalhes se foi... Tem várias teorias conspiratórias que eu não concordo com nenhuma delas. Foi as montadoras que destruíram... Não concordo. Eu acho que não foi nenhuma... É uma coisa natural. Se você olhar pelo aspecto macro, ela não tinha espaço. Sim, porque ela não se enquadrava... É um oligopólio. Ela não se enquadrava em nenhum dos outros 2 casos que sustentam as indústrias que estão em atuação hoje. Rogério, você também trabalhou na Fiat, né? No departamento de engenharia da Fiat. Como foi essa experiência lá? Completamente diversa, né, da experiência da Gurgel. A Gurgel, tudo, o conhecimento mínimo que a gente tinha, ele podia ser aplicado na Gurgel. A Fiat é uma indústria madura em termos de projeto, então era a contribuição como engenheiro, novamente, como aconteceu no caso da ZF, a gente tem que, obrigatoriamente, não é uma questão de opção, mas é uma questão de fato que a gente tem que colocar a nossa humildade de novo em primeiro plano, né? Para você contribuir em termos de engenharia com uma indústria, é um trabalho muito pontual, você não consegue ter uma grande ação, você ser disruptivo, mas um grande aprendizado. Obviamente, uma empresa multinacional daquele porte é uma empresa muito mais travada em termos burocráticos, organograma, você tem um caminho muito mais direcionado para trabalhar, mas foi uma experiência muito positiva, né? Aprendi bastante na Fiat Automóveis, principalmente como que funciona uma montadora por dentro. Você ficou lá quanto tempo? Não, preciso fazer a conta, acho que foi 5 anos, 5 anos e meio. E você tinha quantos anos quando passou por lá? De 94 a 99. 5 anos. E que idade eu tinha? Preciso fazer a conta. Eu sou de 62, né? Então eu tinha 30 e poucos anos aí quando eu passei pela Fiat. 32. Bastante jovem, né? E foi uma experiência muito interessante. Mas assim, aquele sonho da gente, olha, eu sou um engenheiro da Fiat, eu inventei um motor novo, isso não acontece, mesmo porque o centro de desenvolvimento da indústria automotiva que está presente no Brasil, ela está deslocada para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Ali tem essa engenharia de projeto, a engenharia de inovação, né? Os principais fornecedores. O Brasil tem uma história muito mais interessante para contar nesse sentido na indústria aeronáutica, porque temos a Embraer, uma empresa extremamente inovadora nos projetos, né, das aeronaves, são bastante inovadoras, sempre foram, e o que está por vir também é bastante inovador, e de uma engenharia realmente uma empresa nacional, né? Não foi comprada a tecnologia, não é como uma montadora, pode falar qualquer uma delas, que tinha desde 1800 e qualquer coisa estabelecida lá, e na década de 60, 70 veio para o Brasil. Não, a Embraer foi gerada aqui. Então a gente também, engraçado isso, né? A gente tem uma história, uma tecnologia que é bastante superior até, a princípio e em todos os aspectos, de fato, bastante superior, com uma história muito mais verde e amarela para ser contada do que a indústria automotiva. Ô Rogério, e você, de lá da Fiat, né, fez a sua última transição de carreira, né, vamos dizer assim, porque você saiu como
engenheiro, né, como contratado da Fiat para poder empreender. Né? E foi aí que nasceu... Direito a férias, fim de semana. Isso, e aí que nasceu a Concept Blindagens, né? Uma das maiores blindadoras do Brasil, nasceu após a sua saída aí da Fiat como engenheiro. Como é que foi essa mudança de mindset, exatamente desses pontos aí que você está falando, para se tornar o dono de uma empresa? Bom, essa maturação, esse desejo de fazer alguma coisa com um grau de autonomia bem maior, né, já era bem mais antigo, antes mesmo de entrar na ZF, na Fiat. Então eu estava sempre à espreita de um espaço para que pudesse desenvolver alguma coisa com esse grau de autonomia que só mesmo empreendendo eu ia conseguir chegar, né, onde eu queria. Eu estava avaliando várias oportunidades, mas eu não tinha na época o principal, que era o capital inicial, né, famoso e tão cobiçado capital inicial. Quando surgiu a oportunidade, eu estava avaliando todas as oportunidades, eu pensei em muita coisa, cheguei a avaliar muitas outras situações anteriormente à blindagem. Isso foi uma oportunidade que surgiu devido a uma demanda que eu tive para prestar um acompanhamento a uma pessoa que estava com problemas na blindagem, e ele quis me contratar como engenheiro. Eu falei, tá bom. Fico honrado com o convite, pela confiança, mas eu não sei absolutamente nada de blindagem. Eu nunca entrei num carro blindado, não era comum. Na década de 90 não era comum. Então você, antes de montar, é verdade que você, antes de montar a Concept Blindagens em 99, você nunca tinha nem entrado num carro blindado? O mais perto que eu cheguei era quando veio o Papa pro Brasil, mandaram de lá da Europa um Alfa Romeo blindado que mal conseguiu se arrastar lá no dia, tão pesado que era, parecia um tanque de guerra. E aquele trambolho pesado estava jogado num canto da Fiat. Foi a única vez que eu vi de perto um carro blindado. Eu achei um absurdo, um vidro com aquele peso todo. Eu falei, isso aqui é impensável, né? Como é que alguém faz isso com um carro? O Alfa Romeo era um modelo que tinha um quezinho ali de esportivo, tão desejado, e o cara estraga o carro. Foi o que eu pensei do blindado, muito mal, né? Mas a blindagem é uma área que ela permite dar uma vazão a essa questão da engenharia muito grande, né? O engenheiro automotivo, como não existe um projeto que você pode comprar, o projeto pronto, não existe uma empresa que você pode fazer uma joint venture lá na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, onde quer que seja, que você possa trazer tecnologia. A blindagem, do jeito que ela é feita hoje, ela é uma invenção brasileira. E a Concept ela é uma protagonista dessa evolução, não sozinha, né? Quando você falou que eu fui pioneiro no mercado. Eu fui o pioneiro de uma nova fase de blindagem que começou no final da década de 90, com a maioria das empresas que estão se mantendo hoje, né? Mas existiram duas empresas, principalmente, uma que se chama Imbra e a outra que se chamava Armor, que estão desde a década de 80, da metade da década de 80, se eu não estiver enganado, se não for antes disso. Mas elas foram realmente as pioneiras e sofreram muito com isso, porque tudo tinha que ser inventado, né? O vidro, a parte opaca. Como que a gente resolve essa questão de colocar um componente que a princípio era muito pesado no carro, conformar isso no mesmo formato do carro, encaixar isso no carro e ainda esse carro ter que andar, fazer curva, frear, quase que normalmente, na época era quase que, hoje é bastante próximo do normal, mas na época não era muito pesado. Então essas empresas foram pioneiras, e quando a gente pegou isso já em andamento, a gente já pegou a partir de um certo patamar no final da década de 90. Então foram várias empresas, tem uma empresa que se destacou muito na época pela evolução, uma empresa da família Jafone, chamava G5. Essa empresa era o espelho das empresas, de quem tinha boa vontade de fazer algo bem feito. A gente olhava o que eles estavam fazendo e procurávamos soluções para conseguir viabilizar aquilo dentro da nossa estrutura. Não existe mais essa empresa? Eu não sei exatamente como está. A família está aí, ela ainda atua em blindagem, mas com um formato um pouco diferente daquela empresa original, né? Mas foi, eu digo que a empresa que deu um grande pontapé na inovação de um veículo que, embora blindado, ele tivesse uma utilização no dia a dia. Foi a primeira vez que se viu isso, né? Foi no finalzinho da década de 90.
Que era um carro que podia ser utilizado quase que normalmente. Você falou que o Brasil não tinha benchmark, não tem benchmark, e que não existe indústrias de blindagem para você copiar e trazer o modelo para o Brasil. Eu já ouvi, não sei se isso é boato, que não existem o único país que se comercializa carros blindados para civis e país que não esteja em guerra é o Brasil, que o resto é tudo zona de guerra, né? Não, tem mercado em Angola, tem um mercado muito crescente e que está surpreendendo no México, na América Central. A partir do México eles fornecem para os países lá na América Central, Argentina. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eu que lidei também nessa área automotiva, né, na parte aí de locação de veículos, para um executivo brasileiro, quando ia fazer a compra de frota no Brasil, explicar para a matriz nos Estados Unidos ou na Europa que o executivo brasileiro tinha que andar de carro blindado, era um parto, para eles entenderem, mas por que carro blindado? Carro blindado, como assim? Né? São dois aspectos. Bom, primeiro, existe uma indústria, ela não é benchmarking, mas existe uma indústria de blindagem na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Existe. Só que é uma blindagem diferente, é uma blindagem para chefe de Estado, é uma blindagem muito mais pesada. Por exemplo, quem não se lembra do carro do Obama, quando veio para o Brasil, trouxeram o carro que ele tem que usar, trouxeram para ele usar aqui. Mas o carro só tem um motorista que consegue dirigir, precisa tomar uma série de cuidados. Para aquilo andar é muito complicado. Né? Boatos também que ele segura até bomba, né? Segura um monte de coisa. Mas a indústria de blindagem fora do Brasil produz esse tipo de carro. O brasileiro, que é um carro blindado, que seja assim, que ele tem que olhar para o blindado, ele tem que olhar para o carro não blindado igual o dele, ele não pode ver nenhuma diferença, nenhum pelinho. Então é isso que, inclusive, o pessoal fica... Como é que vocês conseguem fazer isso aqui no Brasil? O carro tem que andar, frear, fazer curva, ser econômico, de uma forma muito parecida com o carro original. Então esse foi o desafio no Brasil. Uma blindagem que sirva para qualquer um, né? Para qualquer pessoa utilizar no dia a dia sem maiores cuidados. E hoje um carro blindado é plenamente perfeito. Você não precisa nem falar para o usuário, está aqui o carro blindado, pode usar. Tem uma série de coisas, alguns cuidados que a gente vive repetindo, mas que vem lá de trás. Hoje não faz nem tanto sentido falar, olha, não bate a porta, toma cuidado, o carro é pesado, na hora de frear, fazer curva. Está tudo tão mais civilizado, tudo tão mais fácil de se lidar. Obviamente tem uma diferença de peso, tem uma diferença de comportamento dinâmico, não tem nenhuma dúvida. Inclusive esse entendimento, esse conhecimento do comportamento dinâmico como ciência, como engenharia, ajuda muito a Concept a produzir carros com muita estabilidade, muita usabilidade e muita segurança, né? É uma coisa que ajuda bastante. Mas tem uma diferença, mas essa diferença você não precisa jogar tanto nas costas do usuário para ele ter que tomar cuidado com ela. A gente consegue absorver em cima do projeto. Eu já tive carro blindado, né? Então eu tenho um conhecimento razoável, né, sobre blindagem, mas tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que talvez tenha curiosidade, tem até interesse, né, em ter um carro blindado. Vamos passar aqui por alguns pontos principais aí da diferença, né, entre se ter um carro blindado e se ter um carro não blindado. A começar, lógico, né, da segurança. Vamos começar por esse quesito, né, segurança. Existem níveis de blindagem, né, e o mais comum é o nível 3A, né? E esse nível 3A, Rogério, ele te protege de que tipo de investida? Bom, para fazer um resumão, para a gente não precisar entrar na norma NBR 15000, ela resiste a praticamente todas as armas de mão. As armas de mão de uso comercial. É claro que tem algumas que são tunadas aí, que são coisas bem mais específicas. Mas armas de mão, quando eu digo armas curtas. Revólver, pistola, todos praticamente. Por norma, você tem a Magnum 44, né? E a 9mm. Então, a norma sempre contempla um projeto com uma característica mais penetrante, como é o caso da 9mm, com não tanta energia cinética. E um mais impactante, com muita energia cinética e menos capacidade de penetração, que é o
A Magnum 44. É. E já armas longas, Armas longas não. então você tá num carro blindado, apareceu um cabo de vassoura na mão, corre, né? Olha, é uma coisa que eu costumo dizer. Cabo de vassoura é jeito de falar, eu digo pra Não, ilustrar o cano longo, né? Enquanto você, como usuário de um carro blindado, você não precisa ter um treinamento específico ou um comportamento diferente, muito diferente, para conduzir um carro blindado em relação ao que se faz no carro não blindado, em termos do comportamento diante de uma ameaça, aí sim é importante esse treinamento, esse preparo, para poder justamente identificar isso. Identificar qual é a situação de agressão. O que acontece é que para alguém que está sujeito apenas àquelas ações oportunistas de meliantes, um assalto em farol, um assalto na hora que você chega em casa, um assalto na hora que você sai de casa, um assalto em qualquer hora. Alguém que não te escolhe porque você é quem você é, ele te escolhe porque você parece ter ali um oportunista, um celular, tá com um carrão bacana, deve ter muito dinheiro para fazer uma transferência no Pix. Esse tipo de ameaça combina com um carro 3A que inclusive sobra muita segurança. É uma opção excelente porque ela tem uma até margem de porque segurança enorme. ninguém vai assaltar no farol com um fuzil, né? Ou com uma Magnum 44, que é um troço que pesa 6 quilos e é desse tamanho, é enorme. Então tá sobrando para esse usuário. Agora, um usuário que alguém vai pegar ali o fulano, porque o fulano é o fulano e está envolvido com certas coisas, em uma ação planejada, orquestrada, aí a coisa é mais complexa, né? Muita gente nessa situação procura se resolver seu problema com uma blindagem 3A e fala, está completamente errado. Está completamente errado. Isso tem uma chance enorme de não dar certo. Né? Mas tem gente que ainda compra blindagens de nível inferior ao 3A? O nível inferior ao 3A, na realidade, para essa situação que eu falei, aquela pessoa que vai sofrer um assalto oportunista, é suficiente. Não tem muito, porque não tem muito mercado. Né? Não está sendo muito oferecido no mercado. Mas tem o nível 1, 2? Tem. E as pessoas compram? Não, é muito, muito raro. É muito raro hoje. Né? Existem algumas ações corporativas, a gente mesmo está com alguns projetos aí em andamento para poder ampliar o leque de pessoas que podem adquirir um blindado e podem se proteger com blindado e com uma redução de nível, que vai atender perfeitamente como o histórico mostra, porque o nível da blindagem foi evoluindo. Lá atrás, no final da década de 90, no começo dos anos 2000, a norma, para quem tinha boa vontade, a norma sempre esteve lá. O R105 já estava presente, né? que era o manual, vamos dizer assim, o decreto que regia os produtos controlados. E a blindagem, desde sempre, é um produto controlado. Quando eu falo produto controlado, submetido ao controle das Forças Armadas, do Exército. Assim como uma arma, materiais explosivos, a blindagem está nesse mesmo rol. É quase que um porte de arma que você tem quando você tira uma blindagem, né? Eu acho que o documento é o mesmo, inclusive. O documento é o mesmo. Né? Então, o que acontece? A blindagem de um nível inferior, sim, ela é eficaz. Ela pode atender. Né? Você pode ampliar o leque de pessoas que podem passar a comprar uma blindagem. E lá atrás, quando essa enforcement da lei, né? O controle desse decreto não era muito severo, era uma coisa um pouco mais eventual, vendia-se blindagem sem citar a norma, sem citar o R105, sem citar a norma que estava ali vigente na época. As empresas, cada uma inventava um nome comercial para essa blindagem. Né?
ou até uma coisa numérica, mas que não tinha nada a ver com esses níveis que hoje estão descritos na NBR 15.000. Então essa norma é que veio estabelecer o que é o nível 1A, 2A, 3A. Para o mercado. Não, é isso que eu estou falando. Não, isso desde sempre. Já tinha... É muito antigo esse decreto, vem da década de 70, ele já está lá. Para quem tinha boa vontade, a norma estava lá. Como blindagem era algo que não ocorria comercialmente, quase não ocorria na década de 90, não existia um controle. Então era tudo meio livre. Essa questão do controle do exército, da carteirinha, do registro, da autorização, isso veio sendo implementado aos poucos durante os anos 2000. E isso muda tudo, esse controle muda normalmente de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. O controle continua, mas muda a maneira como que você obtém o nome. Antigamente era carteirinha, depois era autorização, cada hora, ou depois era CR, cada hora tem um. Mas o controle é o mesmo. A finalidade do controle é a mesma e a eficácia dele também é a mesma. O importante é que é feito. E é muito importante que seja feito esse controle, né? Porque até no almoço você me perguntou, e se chegar um meliante aí e quiser fazer um blindado? Bom, pelos caminhos normais é impossível praticamente, porque ele tem que provar antecedentes, ele tem que provar uma série de coisas. Então é muito positivo. Então, ou seja, um bandido pelos caminhos normais. O bandido não. Que eu falo é uma pessoa condenada e procurado pela justiça, ele não consegue blindar um carro. Não consegue blindar um carro. É porque é uma documentação igual tirar o porte de arma, por exemplo, né? Ele vai ter que passar a ficha dele toda, por que ele quer andar num carro blindado e etc. Né? Eu diria até que na questão do porte já foi um pouco mais flexibilizado. Tem algumas autodeclarações que na blindagem não tem ainda. Então, na blindagem é um controle bastante efetivo. E isso é bastante favorável para o segmento. Ô, Rogério, e qualquer carro pode ser blindado? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. O que tem é, por exemplo, uma blindagem exige vamos falar do ponto mais evidente, que é um kit de vidros, que precisa de um ferramental para ser produzido, um molde, um modelo, uma forma. Isso custa muito caro. Muito caro. Então, quer dizer, se lançam um carro que não tem uma expectativa de mercado, se eu, como blindador, eu quiser comprar de um fabricante de vidros a blindagem para aquele vidro, o fabricante fala, tudo bem, te forneço, mas você precisa pagar o ferramental, porque eu não me interesso em desenvolver um ferramental para esse carro que não vai ter mercado. Então, por exemplo, um carro popular, né, que não é comum ser blindado, não tem vidro pronto. Teoricamente dá para blindar, mas não tem vidro pronto, vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro. Né? Exatamente. Mas hoje em dia você tem visto blindagem em carros populares, apesar de que o carro está deixando de ser carro popular, né? Não está existindo mais o carro 1.0, mas é comum blindar carro 1.6, carro de motorização inferior a 2.0? O carro popular mesmo, aquele comecinho ali vamos falar, Uno Mille, Gol, os mais antigos, eles não eram blindados. Realmente, se houve alguma coisa pontual. Agora, não pelo tamanho, mas, por exemplo, o Polo é um carro que já foi blindado, não muito, né? Um carro que não teve muita penetração no mercado, mas já foi blindado. Então, hoje, a questão da cilindrada não conta mais, né? Porque você tem questão do turbo compressor, né? Você tem vários modelos 1.0 que anda igual um 2.0. Então, eu diria que sim, não são os carros proporcionalmente mais blindados, mas você tem algumas grandes estrelas aí, que você vai em qualquer blindadora, tem bastante. Por exemplo, um T-Cross da Volkswagen, né? Mesmo na versão com a motorização menor, né? Sim. Então, mas não dá para falar que é um carro popular, um carro que custa 150 mil reais. É o que eu falei, o carro hoje em dia não tem... Eu acho que não dá nem para falar qual que é o carro popular. E existia também uma cultura, né? Eu não sei se isso é cultura ou uma verdade, de que a blindagem tem um prazo de validade, né? Existe isso ainda? Não. Foram feitas várias tentativas de normatizar isso, de regular isso, não se chegou a conclusão alguma. O decréscimo da proteção ao longo do tempo é muito pouco que ocorre. A blindagem nível 3A tem uma margem de segurança enorme. Não tem nada descrito, nada regulamentar. Você pode ter uma blindagem de 15 anos, que eu já vejo várias, de 20 anos,
plenamente funcionais ainda hoje. A aramida, que é aquela parte que reveste a parte opaca, né? Não, a parte transparente, você tem uma degradação da aramida com ultravioleta e com umidade. Então, a princípio, uma aramida muito antiga, ela pode ter sido exposta por mais tempo a esses dois fatores e diminuir, mas ela não está muito exposta, né? Porque ela está na parte interior, o ultravioleta não chega lá com tanta... A incidência não é tão forte. Então, não tem uma equação que diga por quanto tempo, em tal situação, com tal insolação, com tal umidade relativa. Existe uma degradação, mas é muito pouco em relação ao nível de segurança. Aquelas delaminações ainda acontecem? Acontecem. Para quem não sabe, a delaminação, ela fica no carro blindado parecendo quando... como se o seu insufilme do seu carro tivesse descolado. Fica uma bolha, né? E antigamente você via muito mais isso do que se vê hoje em dia, né? Muito mais. Não acaba nunca, porque quem trabalha com, ou quem se envolve com veículos antigos, percebe que os vidros laminados dos para-brisas também delaminam. Então é uma questão de tempo, mesmo o vidro original delamina. O que aconteceu é que não só a blindagem, mas o vidro, como ele é feito aqui no Brasil, esse processo foi desenvolvido... hoje o Brasil é um centro de excelência na produção de insumos para blindagem. Então os materiais são exportados. Hoje não se importa praticamente nada, a não ser a matéria-prima base. Durante a fase de aprendizado, houve sim vidros que você, na blindadora, tirava da caixa para instalar no carro, ele já estava delaminado. Era um problema, às vezes nos primeiros anos, tanto que a garantia dos carros no começo da década de 90 era 1 ano. Então hoje se fala em garantia para os bons produtos, principais, dos principais fabricantes mais consagrados, se fala em 5 anos de garantia. Então, e normalmente você consegue lidar bem com isso, não é mais aquela epidemia de delaminação, ela ocorre sim, ainda. Né, para todos os fabricantes, um pouquinho mais para alguns, um pouquinho menos para os outros, mas mesmo de primeira linha, elas ocorrem, mas não chega a afetar o mercado como era antes. Você falou de garantia, e a blindagem, ela altera a garantia do veículo? A princípio sim, isso definitivamente não foi um problema, e falar isso em público, hoje com tanto acesso à informação, seria um risco se tivesse algum grau de inverdade, né? Não houve nenhum problema no meu caso, aí, mas se somar as marcas que a gente detém no nosso guarda-chuva, hoje está bem perto de 20 mil carros blindados, né? Nunca houve um problema de garantia que tenha ficado sem solução. Qualquer situação que começa, a gente intervém e resolve. Não é um problema hoje. Embora a questão legal, se eu fizer uma consulta, um advogado especializado em defesa do consumidor, fala, olha, se eu fizer isso no carro, eu vou perder. Você vai perder porque está aqui no contrato seu com a montadora. O que é esse contrato? Esse contrato é feito de garantia, é feito através do manual de garantia. Quando você assina, que recebeu, você está de acordo com aquele contrato. E qualquer alteração no veículo, que seja, qualquer alteração que seja, na grande maioria dos contratos com as montadoras, em tese, você perde a garantia. Na prática, isso não aconteceu. Rogério, e a gente está vendo aí que o número de roubos de veículo, né, assaltos e etc., ela vem registrando números assustadores, né? Em especial no Rio e em São Paulo. Você poderia confiar realmente que, estando dentro de um carro blindado, você está protegido? Eu diria que sim, mas com uma condição. Se você foi muito bem orientado, eu diria que até treinado, até condicionado, mais do que treinado, para utilizar aquele carro da maneira adequada, não se colocar em situações inadequadas. Posso dar um exemplo. Isso tem filmes que você coloca no YouTube, você vai buscar de situações que não deram certo. Você está com o seu carro blindado, por exemplo, num local, hoje qualquer local de risco, né? Parado na rua, estacionado, conversando com alguém dentro do carro, tá ali com o carro desligado, aí vem alguém e descarrega a arma no teu vidro até furar, porque você está parado. E no desespero você não consegue
colocar o seu carro no P para dar partida, não consegue soltar o freio de mão, não consegue dar partida, você vai se embananar todo e você está ali numa situação de extremo risco. Então, quer dizer, o carro blindado não é para ser usado dessa forma. Se ele for usado dessa forma, ele vai se colocar em muito mais risco do que poderia. Então tem uma série de, muito mais do que dicas, né? Não seria dicas, são orientações, né? São para como que a pessoa vai se portar utilizando aquele carro blindado. Vai se portar enquanto ela estiver circulando no trânsito e fora da situação quando ela estiver chegando em casa, saindo de casa. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, alguém que mora em casa vai abrir um portão automático para sair de casa. Tem gente que eu já tive a tendência a fazer isso. Você abre a porta, já sai lá para a garagem e já a primeira coisa já abre, uma certa ansiedade. Você já abre o portão, você não está nem dentro do carro. E o que pode acontecer? Entrar alguém nessa hora, você fica sem o carro, sem celular, sem dinheiro na conta e sem seus eletrodomésticos, o cara te faz a limpa na tua casa. Então você tem que não só entrar no carro, você tem que entrar no carro, fazer um checklist, certificar que você trancou a porta, dar a partida no carro, engatar na marcha, soltar o freio de mão. Quando você estiver prontinho para acelerar e o carro sair andando, é nesse momento que você vai abrir o portão. Porque daí se entra alguém mal intencionado, você não precisa nem perguntar se ele está mal intencionado ou não. Nessa hora entra alguém de surpresa, você simplesmente sai com o seu carro e vai embora. Você já deixa desconcertado. Tu fala, o que aconteceu aqui? Ele não vai fazer nada, porque ele não é doido. Ele sabe que você já está sabendo que tem alguém lá. Não vai fazer nada. Você simplesmente vai embora. Então, quer dizer, essas diferenças pequenas nos procedimentos potencializam, sim, a segurança de um carro blindado. É um comportamento defensivo, né? Eu falei de uma dica, mas você tem um rol aí de algumas dezenas dessa dica. E quando eu falo que a pessoa tem que ficar condicionada a como atuar, né, é mais do que treinada. É como se fosse um acorde ali no instrumento musical. Você pega uma partitura e um piano. Você vai tocar a primeira vez, você tem que olhar para aquele negócio, ficar olhando, decifrar o que é a nota, o que é o sustenido, o que é o bemol, o que é e você vai ter uma dificuldade para desenvolver aquilo. Aí você treina, e chega uma hora que você, assoviando, fazendo qualquer outra coisa, você desenvolve aquele acorde. Eu sei que a blindagem, ela varia de preço de carro para carro, né? Você tem desde uma SUV grande, a uma caminhonete, a um sedã grande, né? Mas partindo aí de um carro sedã, sei lá, do que era o 2.0, né, antigamente, qual o valor médio de uma blindagem hoje? Valor médio, que seria de um sedã de médio porte. Bom, o preço varia do tamanho do carro, com a complexidade do carro. Tem carros que são pequenos, mas são muito complexos. Então é uma matriz, né? Você tem a variável complexidade com a variável o tamanho, porque o tamanho do quanto você vai aplicar de aramida, o preço do kit de vidro, né? O preço de blindagem tem uma coisa muito interessante. Quando eu entrei no mercado em 99, uma blindagem custava R$50 mil. 99? 50 mil reais estava muito próximo de 400 e tantos salários mínimos. Em 99, 50 mil reais era mais caro do que talvez o preço de uma BMW. Não, eu lembro que... Não, a BMW era mais... Os carros importados eram proporcionalmente mais caros naquela época. Mas era muito dinheiro, mas era o que custava. 99, 50 mil reais. 2000, 50 mil reais. 2005, 50 mil reais. Os 50 mil reais ficava. A inflação vinha comendo solta, né? Não tão alta nesse período, não foi uma inflação tão alta, mas acumulando nesse período dava uma inflação de 300%. E a blindagem nada, sempre 50 mil reais. Sempre 50 mil reais. Tudo aumentava. Escola das crianças, combustível, GPM, aluguel da fábrica, IPTU, tudo subindo ao sabor dos índices oficiais aí, inflacionários e os famosos GPMs, IPCAs, IGP. E a blindagem custava 50 mil reais. E aí começou a ocorrer um fenômeno. Muitas empresas, a gente fez uma continha, mais de 90% das empresas de blindagem, pelo que a gente conseguiu levantar no nosso levantamento, que
não consegue uma objetividade 100%, mas tem uma aproximação acho que muito boa. Mais de 90% das empresas não estavam seguindo em frente, né? Alguma coisa estranha com isso. E eu acho que um dos principais fatores era o tal de R$50 mil. Quando chegou 2018, aí começou a descolar um pouquinho, mas não recuperando o que aconteceu lá atrás. Não recuperando. Hoje, as pessoas ainda querem pagar R$50 mil se elas puderem. Então tem um monte de gente que deixa de blindar um carro com uma boa blindadora para economizar 20% no preço da blindagem, né? Ah, mas 20% é muita grana no preço da blindagem. Vamos dizer que ele vai economizar R$15 mil na blindagem, mas só que esses 20% na blindagem, a blindagem hoje representa 15% do valor do pacote, do preço médio do carro que está na blindadora para ser blindado. Então o carro custa 500, uma blindagem hoje custa entre 75 e 100, com todas essas variações que eu falo. Obviamente tem algumas coisas fora da curva. Um carro muito mais luxuoso, uma blindagem muito mais tecnológica, ela pode custar mais de R$100 mil, pode custar e custa. Mas, vamos dizer, numa média de R$100 mil, então você soma um pacote de 500 mil mais 100 mil, dá 600 mil. Quanto que é R$100 mil em 600 mil, né? 100 mil não, quanto que é a diferença, a diferença que era 20% no preço da blindagem, em cima de 15%, 20 mil reais. Ela vai virar 2,5%, 3% do valor do pacote. Então tem gente que joga fora, por que joga fora? Porque vai sair de manhã com um carro que foi mal blindado, que ele está inseguro, que é um vidro ruim, que tem qualidade ótica ruim. Ruídos. Vai estragar, tem barulho, não funciona, acende a luz do painel, danificou os módulos, sistema de leitura de faixa não funciona, está todo degradado. A eletrônica, essa eletrônica ultra sofisticada que tem nos carros hoje, toda degradada. Porque economizou, jogou fora 97%, porque economizou 3%. Então, a questão do preço da blindagem... Uma blindagem mal instalada pode correr risco no airbag também? Não, pode correr risco no airbag não. Às vezes o airbag é removido. Eu já vi situações, e não foram poucas, né? Você fala, mas se remover o airbag, você vai acusar ali no painel que tem alguma coisa errada na eletrônica. Fala, não, porque ele remove a parte mecânica do airbag, ele corta lá aquela bolsa, né, e tira aquilo, porque aquilo ocupa espaço, ele não consegue colocar o acabamento. Então, existem situações, limites de empresas mais amadoras aí que entraram no desespero para conseguir chegar a algum resultado, simplesmente não instalaram o airbag, ele não está lá. Então você se protege, entre aspas, você se protege, entre aspas, contra um assalto, mas o acidente de carro você está perdido. Né? Então quer dizer, o processo de seleção de uma blindadora é um processo que a gente não consegue falar aqui dentro de uma live, né, de um podcast. Porque é muito complexo, mas por que ele é complexo? Porque eu tinha uma dúvida quando eu era criança, sempre via alguém na televisão, alguém numa revista, falou, olha, se você precisar fazer alguma coisa no carro, procure um mecânico de confiança. E como é que você acha um mecânico de confiança? Você vai lá e pergunta pro mecânico, fala, seu mecânico, o senhor é de confiança? Falou, claro. É uma dica meio besta, né? Uma dica que não serve para nada. Então, procure um blindador de confiança. Mas como é que você vai saber se o blindador é de confiança? Referência, né? Tem que procurar alguns sinais externos, né? E visitar muito, ouvir muito, perguntar muito. Agora, se você não sabe muito o que perguntar, né, a gente pode ajudar, mas se você vai num blindador qualquer e faz algumas perguntas e vê o que ele vai te induzir a que você possa continuar perguntando. Aí visita outro. Eu diria que depois de uma semana, né, que você visitou 4 ou 5, você já está com uma opinião muito mais formada. Eu digo assim, as pessoas que entram na empresa e conversam 2 horas comigo, elas saem com 80% da formação quase que de um técnico em blindagem, porque a gente, com muita transparência, a gente fala tudo que a pessoa precisa saber. Uma pergunta sobre quais carros podem ser blindados. É comum e é possível blindar carros usados? Sim, não era tão comum. Como está faltando muito carro, agora o pessoal está blindando carros usados. Mas blindando carros usados, assim, quando se fala seminovo, é o pé da letra. É um carro que tem 6 meses, 1 ano, com baixa quilometragem. Às vezes um pouquinho mais, até 2 anos, com baixa quilometragem. Está muito comum. Eu diria que antigamente você tinha de 2 a 3% dos carros que estavam sendo blindados que eram carros
que não tinham saído da concessionária direto para a blindadora. Hoje você tem 10%. A blindagem interfere no IPVA do carro? Não. O IPVA continua o mesmo. Continua o mesmo, é. No seguro, sim. No seguro, sim. Provavelmente aumenta aí o custo de seguro desse veículo. Uma pergunta também ligada à segurança, mas aí a segurança no trânsito, né? Não a segurança de violência urbana, mas a blindagem, ela te protege mais de acidentes de trânsito? Até um certo nível, sim, né? É uma afirmação que ela não é subsidiada em testes efetivos, não é? Diria que é uma observação. Em 20 anos que a gente vê carros blindados que sofreram acidentes, né? É igual aquela polêmica que surge quando se fala em vacinação. Peraí, é um estudo observacional ou é uma análise científica? Não tem uma análise científica, que seria um estudo detalhado, né, bem mensurado do que acontece. Não tem. Como observação de quem está há algumas décadas nesse segmento, a gente percebe que sim, mas até um certo ponto existe uma dúvida, e essa dúvida seria uma irresponsabilidade a gente falar qualquer coisa diferente em acidentes de grande monta, onde eventualmente possa haver um impedimento da abertura das portas, uma deformação do monobloco a tal ponto em que as portas não se abrem mais, uma piora na segurança de quem está usando um carro blindado. Então, quer dizer, vamos exemplificar um pouco melhor isso. Um acidente rodoviário. Eu diria que no acidente rodoviário, quem está no carro blindado tem um grau de risco até maior do que quem está num carro não blindado. Por quê? Você não vai conseguir acessar esse usuário, né, se as portas tiverem alguma dificuldade para abrir. Ou o chamado encarceramento. Né? Chamado encarceramento. Então, quer dizer, se a gente falar qualquer coisa diferente disso, é responsabilidade. Então, ou de maneira também por observação ou por dedução, a gente percebe que existe a partir de um certo nível de acidente, existe um risco maior para o usuário do blindado. Para separar um pouco mais os conjuntos, nos acidentes rodoviários mais críticos, mais graves, por exemplo. Entendi. Rogério, a gente já está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Passou rápido a nossa conversa, cheia de dicas aqui. Tenho certeza aqui que quem quiser aí se informar mais sobre a blindagem, até os próprios membros aí do Open Mind, pode procurar o Rogério, que é uma pessoa extremamente acessível e conhecedora desse assunto aí, né? Afinal de contas, está há mais de 20 anos nesse segmento. Mas a gente tem como de costume aqui no Open Mind, no encerramento do nosso episódio, sempre pedir aos nossos convidados que deixe dicas de pessoas a se seguir nas redes sociais ou livros, né, para serem lidos, né? Então eu queria te passar isso daí para você deixar essa dica aí. Pode ser seguir você mesmo também e a Concept nas redes sociais. Queria que você também deixasse aí como encontrar a Concept nas redes sociais, mas queria te passar essa tarefa aí de dar dicas de pessoas ou livros pessoas a se seguir ou livros a serem lidos aí. Bom, na minha fase de vida, né, esse mês, inclusive, eu vou para o 6.0, né, então eu estou numa fase muito mais filosófica da vida. Eu gosto muito da Lucilena Galvão, que eu acompanho em vários principalmente no YouTube, né. Eu não sou uma pessoa que eu trabalho redes sociais, praticamente zero. A única coisa que eu trabalho, por influência do nosso amigo do grupo aqui, Ricardo Albosco. Ricardo Albosco, que ele me ajudou a dar uma repaginada bastante interessante nessa área. Então eu estou no LinkedIn, um pouco, tem alguns materiais sobre blindagem, sobre preço, valor, uma série de publicações ali interessantes, mas no LinkedIn, né? Livros, a entrevistada anterior a gente aqui, a
ela falou do Yuval, né? Do livro do Yuval Harari. Sim. É muito interessante, mas eu também sugeriria, mas tem um livro que eu acho que o Yuval leu, né, que seja O que Aconteceu na Terra, o título em português, do Christopher Lloyd. Né? Aquilo ali, a gente entende por que uma árvore tem casca grossa, né? E é uma reflexão. Não tem como você ler um livro daquele do começo ao fim e você sair desrespeitando a natureza, sem pensar em reciclagem, em compostagem, em um grande respeito ao meio ambiente, né? Coisa que o ser humano aqui está cometendo gravíssimos equívocos. Espero que reparáveis, mas a coisa está feia nesse sentido, né? A gente está se comportando muito mal como espécie, né? Muito mal como espécie. Então esse livro que aconteceu na Terra. E o resto, eu vou falar do Millikan, que é dinâmica veicular, eu vou falar a Meta, né, esqueci o nome do autor agora, que são minhas bíblias empresariais, Edward Deming, Gestão da Qualidade. Então é livro para meus amigos engenheiros aí, não é, também é pregar para convertidos, porque todos eles, esse livro, eles costumam ser a bíblias de muitos engenheiros, né? Mas para mim, eu acho que a produtividade, a qualidade na empresa, o livro são livros que têm décadas, foram escritos, o do Deming foi escrito na década de 50 e 60, mas é impossível ser mais atual, impossível atualizar aquele livro. Ele envolve aspectos humanos, de respeito humano, por isso que ele desenvolveu o trabalho dele no Japão e não nos Estados Unidos. É muito interessante. E a Meta é uma revisão de tudo isso no Lean, do Lean Manufacturing, que é também uma palavra que já não está mais em moda, mas ela é a base de todas as revoluções qualitativas aí de produtividades, né? Do Eliyahu. Eu lembro só o primeiro nome do autor. Ótimo. Né? Pessoal, esse foi Rogério Garrubo, aqui no Open Mind Talks. Tivemos o prazer de conversar aqui nos estúdios da Crosshost, aqui em São Bernardo, né? O que você achou aqui dos estúdios novos, né? Recém-inaugurados aqui da Crosshost? Isso aqui é uma mega estrutura do ponto de vista tecnológico, né? Os melhores equipamentos aqui. Eu nunca tive a oportunidade de colocar um fone desse, de falar um microfone dessa qualidade aqui. E físicos, né? São várias salas, vários ambientes, cada uma dedicada aí a alguma parte do processo de comunicação, uma belíssima estrutura. E conheço também o outro da Vila Mariana, que por ser um pouco mais novo até que esse, ele é, nesse sentido, até um pouco mais impressionante ainda. Então, é isso aí, o Jailton e a turma dele tá de parabéns. Pessoal, queria agradecer a todos aqui pela audiência, queria agradecer ao Rogério Garrubo por disponibilizar esse tempo aqui de estar conosco, contar a sua história e ensinar muito sobre blindagem automotiva, né? Que eu tenho certeza que para os diretores e presidentes de grandes empresas aí, quem não tem, com certeza em algum momento já pensou em ter. Então foi muito rico essa hora. E para todos vocês aí que curtiram, compartilhem aí, porque realmente tá cheio de conhecimento. E nos sigam aí também nas redes sociais. openmindbrasil.com é o nosso site, né? E Open Mind Brasil está com Z, também está aí no YouTube, no Instagram e, enfim, em todas as redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo capítulo aqui do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.